Bom dia, boa tarde, como estão, queridos alunos? Sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Deixem salvo o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Em 2021, continuem acessando novas videoaulas. Deixem o seu like e enviem seus comentários. Neste primeiro semestre de 2021, teremos mostra de artes virtual no canal Portal Aba Digital no YouTube, que acontecerá de 21 a 30 de junho. Participe ao enviar seus desenhos pintados no número de WhatsApp que aparece na tela. Tire fotos com o celular e o seu desenho no mesmo sentido. Se a folha estiver no sentido deitado horizontal, o celular também deve estar. Se o celular estiver inclinado e a folha no sentido horizontal, a imagem da foto sairá distorcida. Se você colocar a sua imagem no sentido em pé, coloque também o celular no mesmo sentido, para não distorcer a sua imagem. Tire mais de uma foto para enviar no número de WhatsApp que aparece no vídeo, para a gente poder escolher a melhor opção. No encontro de hoje, vamos desenhar de forma simplificada diferentes formatos da planta cacto, como um dos elementos inspirado na obra Bapuru, de 1928, da pintora Tarsila do Amaral, que faz parte da paisagem brasileira, inserido no tema Identidades. Para começar, vamos utilizar uma folha branca, um lápis grafite e uma régua. A obra Bapuru você pode ver ao clicar no link abaixo do vídeo, na descrição do vídeo do Itaú Cultural. Vamos desenhar 4 formatos diferentes de cactos. Os cactos que eu vou desenhar são inspirados nas espécies Mandacaru, Xique-Xique e Brasílio Puntia. Vou começar a desenhar o cacto inspirado na espécie Mandacaru. A gente pode começar criando 2 linhas na vertical, para fazer a parte do caule mais grosso do cactus. Lembrando que o cactus são plantas espinhentas e suas folhas são reduzidas e foram modificadas em espinhos, então ele não aparenta ter folhas, apenas espinhos. Agora que você fez 2 linhas, vamos fazer aqui um arco na parte de cima para fechar a parte principal do cacto. E depois vamos fazer ramificações do caule para os lados, semelhante à letra L, normal e espelhada. Eu vou primeiro criar a forma principal de cada cacto e depois vamos fazer a textura das divisões no casco do cacto e também vamos inserir os espinhos, já que os cactos sobrevivem em ambientes muito quente e seco, pelo fato de serem capazes de acumular água em seus tecidos e no interior do seu caule grosso e cascudo. Agora vamos criar aqui uma linha inclinada para um lado e depois uma linha inclinada para o outro. E vamos utilizar estas 2 linhas como eixo para desenhar os caules do cacto por cima. Eu vou criar aqui um arco maior e eu vou variando agora o tamanho dos arcos ao redor desta linha. E vou descendo, vou fazer a curva, como se fosse essa curva aqui, no topo do caule e vou descendo. Agora eu vou seguir para a outra direção. E agora podemos desenhar ramificações, assim como fizemos neste primeiro cacto, para os lados. E eu também posso colocar uma forma oval, separada, como se fosse um desses braços, só que visto mais
de um ponto de vista de frente e não de lado. Depois é só apagar a linha que passou por trás da ramificação do cacto. Eu posso repetir esta ramificação com a forma oval no caule ao lado e também fazer uma ramificação que fica mais fina próxima do caule principal. Eu também posso inserir flores além de espinhos nos cactos. Os cactos costumam florescer e alguns até dão frutos. Na região nordeste do Brasil, é muito comum encontrar o cacto mandacaru. Os cactos, chamados flores de maio, são encontrados em florestas que vão do estado de Santa Catarina até o Espírito Santo. Eu vou desenhar na parte de trás da folha a flor com diferentes pontos de vista. Para começar, pode desenhar 2 linhas como conexão de um pequeno caule no caule principal. Depois podemos fazer aqui, umas folhinhas mais fininhas que seguram as pétalas da flor. Na sequência, você pode colocar pétalas maiores aqui, mais largas. E depois mais pétalas com triângulos, com formas de triângulos entre essas pétalas. Para fazer a flor vista de lado, para fazer a flor vista de frente, você pode começar com um círculo e depois colocar pétalas mais largas e maiores. E depois pétalas menores por trás destas pétalas. E se você quiser, você pode fazer uma textura no miolo da flor, ao criar linhas radiais encostadas na linha do círculo em direção ao seu centro. Agora vamos fazer também a flor para o outro lado. Vamos espelhar esta flor. Você pode criar 2 linhas inclinadas. Você pode criar folhas para segurar as pétalas na parte de baixo, desta forma. E depois colocar aqui, pétalas maiores. Desenhe uma de cada vez e vai encaixando uma ao lado da outra. Muito bem. Agora é só desenhar estas flores encaixadas em qualquer lugar do seu cacto. Você pode colocar essas flores neste cacto ou neste. E agora vamos fazer um cacto inspirado na espécie chique-chique. Você pode começar criando um formato aqui, de caule principal no sentido vertical. E depois é só ramificar para os lados a partir do caule principal. E agora vamos fazer um cacto inspirado na espécie Brasiliopuntia. Essas espécies são espécies encontradas no Brasil. Você pode começar criando de uma forma mais clarinha um grande arco, mais largo. E depois você pode, a partir desta forma mais larga, criar uma ramificação para os lados com a mesma forma, em tamanhos cada vez menores. Você pode deixar o desenho do seu cacto com uma linha em arco mais lisa ou criar umas pontas ao redor deste arco. E depois vamos colocar agora texturas em todos os cactos. Aponte bem o lápis. Você pode fazer com o lápis grafite ou direto com o lápis na cor preta
ou até com uma caneta esferográfica. Você pode utilizar a régua para criar linhas na vertical para fazer uma textura dentro do cactus. Você pode usar a caneta mais fina para a textura interna e a caneta mais grossa para fazer um contorno na parte mais externa do seu cactus. Lembre de limpar a régua para não manchar o seu desenho. Se quiser, você pode começar com a ponta mais grossa da canetinha para fazer o contorno das formas maiores e depois use a caneta com a ponta mais fina para fazer a textura mais delicada. Para marcar aqui o solo, você pode até criar uma linha mais grossa que a linha do cactus e continue a inserir as linhas. Você pode, para formas menores, até fazer a mão livre, criando várias linhas em pé e deitada para preencher esta forma ao lado do caule. Agora vamos contornar este cacto com linha mais grossa na forma principal, dos caules mais grossos e depois para estas formas ao lado dos caules mais grossos, a gente também pode contornar com a caneta mais grossa. Lembre-se de apagar linhas que estão por trás destas formas que você criou depois de fazer os caules principais. E você também pode apagar as linhas do eixo. Como estas linhas aqui inclinadas. E você pode usar a caneta mais fina para desenhar linhas internas aqui para criar divisões dentro da forma do cacto. Neste cacto eu vou criar menos divisões do que neste primeiro. Tarsila do Amaral é uma pintora modernista brasileira que nasceu em 1886 em São Paulo. Sua obra Bapuru tem um personagem com a cabeça pequena e o resto do corpo gigante desproporcional. Tarsila representa elementos da identidade cultural brasileira, como as cores encontradas na bandeira do Brasil, a paisagem com o cacto que remete à vegetação das regiões mais secas, como o Nordeste, e também a origem do nome da obra Abapuru é Tupi-Guarani, que é uma língua indígena e significa homem que come gente. Aba significa homem, Pora significa gente e Yu significa comer, no sentido de aprender e absorver uma cultura de outro país para criar a própria cultura artística. Quando for contornar este cacto, já contorne com essas pontinhas que ficam na textura da espécie Brasiliopuntia. E agora vamos acrescentar os espinhos. Você pode colocar os espinhos conforme a sua preferência em cada cactus. Neste primeiro eu vou colocar risquinhos menores e maiores ao redor de todas as formas aqui do cacto. Você pode colocar dentro da textura também, um para um lado, outro para o outro de forma inclinada. Ao redor deste cacto, eu posso fazer espinhos com linhas inclinadas a partir de um ponto num formato triangular. Aponte bem o lápis para fazer linhas bem finas. Neste cacto, você pode colocar uma textura de pontinhos.
O cacto está finalizado. Guardem este cacto para a gente usar nas outras aulas, para fazer uma composição com o seu autorretrato numa paisagem brasileira com o cacto. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!